próximo ponto agora. Minhas pedras de tropeço. Mário, o que são essas pedras de tropeço? Agora a coisa começou a ficar um pouquinho... o nível começou a subir um pouco mais, ficou um pouco mais grave. Eu vou começar a provocar vocês aí e eu quero saber quem de vocês aqui, quantas pedras dessas aqui vocês andam tropeçando, né? Porque vou trazer para vocês aqui algo que a gente convive no dia a dia e que às vezes a gente nem percebe que está fazendo ou sofrendo por causa disso. E qual é a primeira pedra de tropeço? Autossabotagem. O que é autossabotagem, Mário? É exatamente isso aqui, ó. É o comportamento consciente ou inconsciente de colocar obstáculos nas tarefas importantes que você precisa realizar ou na maneira como você se vê e se coloca diante do mundo. Eu coloquei essa foto, eu achei perfeita. Eu coloquei essa foto aqui, eu falei, caramba, autossabotagem é isso. Não só pelo fato do cara estar serrando o galho que ele está sentado, mas vocês notam que é um rapaz que ele está muito bem arrumado. Está ali de terno, gravata, sapato. Tá, Mário, mas o que isso tem a ver? A nossa vida é exatamente assim. Às vezes a gente está preparado para algo e a gente acaba não conseguindo fazer, porque a gente acha que não vai conseguir. Vocês já viram alguém se arrumar dessa maneira, com uma roupa, né, formal ali, uma roupa fina, para subir numa árvore? Sapato, meia social, terno, gravata, para subir numa árvore? Não. A gente, né, uma pessoa em sã consciência não faz isso. Só que, para se auto-sabotar, você até se arruma como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego. Só que, para justificar a sua ausência nessa entrevista de emprego, você sobe na árvore, serra o galho, cai, aí você diz para si mesmo, não fui na entrevista de emprego porque eu caí da árvore. Mas o que você estava fazendo em cima da árvore? Eu fui lá buscar a justificativa para eu não fazer aquilo que eu precisava fazer. Por isso que esse cara está arrumado. E é por isso que ele mesmo está serrando o galho que ele está. E é isso que você faz sem nem perceber. E por que a gente faz isso? Por que a gente acaba procrastinando, que é um outro ponto que eu vou falar um pouco mais à frente? Porque o alimento da autossabotagem é a procrastinação. 2, né? A gente acaba alimentando a autossabotagem com a procrastinação, com pensamentos negativos. A gente se autossabota falando, não, daqui a pouco eu faço, e empurra para frente. A gente alimenta a autossabotagem com o quê? Pensamento negativo. Não, isso não vai dar certo. E a gente começa a se auto-sabotar, como eu falei lá nas crenças limitantes. Às vezes, por medo de experimentar o novo. O ser humano, ele tem essa tendência a temer aquilo que ele não conhece. Então, se eu não conheço, logo eu tenho medo. Se eu tenho medo, não vou experimentar. Vou viver no lugar onde eu conheço. Que lugar é esse? Zona de conforto. A zona de conforto é um lugar onde a gente conhece como a palma da nossa mão. E é por isso que a gente não sai dali. É um lugar pequeno, onde a gente se acostuma a viver, e tudo que tem fora disso, a gente, por medo, a gente deixa de querer experimentar. Isso faz que a gente não conquiste coisas grandes, faz com que a gente não experimente coisas maiores, justamente por medo de não saber o que vai acontecer depois, pela incerteza de saber como vai ser o amanhã, e a gente acaba se auto-sabotando. Então, gente, não deixem que o medo interrompa vocês, que o medo pare vocês, não se auto-sabotem, tenham isso bem vivo na mente de vocês.
Quando vocês começarem a perceber que talvez possam estar se auto-sabotando, opa, deixa eu parar aqui. Eu preciso fazer isso aqui? É algo importante, é algo relevante? Então, peraí, deixa eu parar as coisas que não são tão relevantes assim, deixa eu direcionar minha energia para cá. Quando eu terminar aqui, eu continuo. Beleza? Próxima pedra de tropeço. Profecia autorrealizável. Mário, o que é profecia autorrealizável? É você viver uma vida que não é sua, trocando em miúdos, como diria uma professora minha. É você viver uma vida que não é sua. É você idealizar algo a partir do pensamento das outras pessoas. Você olha para uma situação, pensa que aquela situação vai acontecer e você passa a viver de acordo com aquela situação sem saber se aquilo ali é real ou não. Ou, às vezes, você, por exemplo, né, você acha que aquela pessoa tem um pensamento sobre você. Fulano de tal acha que eu sou rico. Então, eu preciso alimentar essa ideia na mente dela. Então, eu passo a viver de uma forma a demonstrar para essa pessoa que eu tenho dinheiro, para que ela não perca esse pensamento que ela tem sobre mim e eu perca esse gozo, esse prazer de achar que sou rico, mesmo não sendo. E por que eu coloquei essa foto? Porque essa foto aqui demonstra exatamente isso. São duas realidades que se cruzam. Dentro dessa comunidade aqui, eu tenho certeza que existem pessoas. Eu gosto de trazer o exemplo do iPhone, que é algo muito palpável na nossa sociedade, né? Algo muito comum a todos. Sabemos que o iPhone é um telefone que custa caro, né? Então, eu tenho certeza que dentro dessa comunidade aqui existem vários iPhones. Porque as pessoas, o que o iPhone traz? É um bom telefone? É um bom telefone. De fato, isso é inegável. Só que, junto com a maçã, tem aquele poder de pertencimento. Tem aquele poder de você se sentir algo que, na realidade, você não é. Mas se você, numa roda de pessoas, você puxa um iPhone, você já é visto como uma pessoa diferente, mesmo você morando dentro de uma comunidade. Mário, mas o que tem a pessoa morar dentro de uma comunidade? Os percalços que uma comunidade traz, as dificuldades que uma comunidade traz, os problemas que uma comunidade traz. Então, é uma questão de prioridade. Ou poxa, eu invisto R$ 6.000, né, num telefone, não sei nem se o iPhone, eu acredito que deve estar até mais caro do que isso, né, que cada lançamento o preço só aumenta, mas o que é prioridade? Para você que mora numa área de dificuldade, você utilizar 6, 7, 8, 10 mil reais para tentar fazer da sua vida um pouco mais confortável, ou você se apertar todo, parcelar em 12, 24 vezes para experimentar algo que não faz parte da tua realidade e você se sentir pertencente àquela realidade, mesmo não tendo condições de bancá-la. Isso é profecia autorrealizável. É você viver uma realidade que não é sua. É você viver algo que não está acontecendo. Só que o fato de você passar a viver não é algo que não é real, não te isenta de viver as consequências dessa ilusão. A ilusão é só a questão do pertencimento, mas as consequências, elas acontecem. E o porquê da outra parte, né? Um condomínio aqui, aparentemente um condomínio de luxo. Porque dentro desse condomínio de luxo, muito provavelmente também tem pessoas que têm um apego ao dinheiro, um amor ao dinheiro que beira a idolatria e faz com que a pessoa não utilize esse dinheiro para convertê-lo em conforto para a sua vida. Então a pessoa ela deixa de viver e experimentar coisas pelo simples fato de ver a quantidade na sua conta, o poder, né, que ela olha para a sua conta bancária,
o poder que aquele sentimento de ver aqueles dígitos tão grandes, aquele CPF, né? Quando você abre a sua conta, você vê aquele CPF enorme, a sensação que também te dá. Ou seja, independente do lado que você esteja, essa ilusão de estar vivendo uma vida que não é sua te traz um prazer. E você vive baseado pelo prazer, não baseado pela realidade. Então, de um lado, você acaba se apertando e vivendo uma vida que não é sua, em prol de se sentir pertencente a uma classe. Da mesma maneira, do outro lado, você deixa de viver o que você poderia viver, o que a classe te proporciona, e passa a experimentar dificuldades que não necessariamente você teria necessidade de experimentar. Tudo por conta de uma ideia, por conta de uma visão de realidade que não existe, por conta dessa ilusão. Então, entendam, vivam o que é a realidade de vida de vocês. Não tentem viver a partir do que você acha que as pessoas pensam sobre a sua vida. Fulano acha que eu tenho dinheiro. Beleza, eu sei se eu tenho dinheiro ou não. Fulano acha que eu sou pobre, que eu sou mão de vaca. Mas por que a outra pessoa acha que você é pobre e é mão de vaca? Porque ela vive esbanjando. Porque eu vivo com cartão estourado todo mês e eu não. Eu sou controlado e eu gasto somente aquilo que eu tenho condições de gastar. Então, a tua realidade é essa. Quem vive na ilusão é o outro. Só que tudo isso, para você chegar a essa conclusão, a gente precisa analisar a nossa vida. E a gente precisa ter uma consciência muito ampla de quem nós somos, de quem o outro é. Só que se a gente quer viver... Porque, gente, olha só. Viver na ilusão é igual viver no pecado. É prazeroso. Quem fala que o pecado é ruim está errado. Viver no pecado é muito bom. Tanto é que tem muita gente vivendo lá e não quer sair. Por quê? Porque o prazer que aquilo ali gera é muito bom. Mesma coisa viver na ilusão. A ilusão também te dá o prazer de você experimentar algo. Ainda que você nem tenha aquele algo. Mas acaba te projetando para uma vida. Por que a gente vê um monte de influenciador hoje, com milhões de seguidores, vivendo uma vida super regrada a dinheiro, a viagens, a bebida? Tudo fruto de quê? Fruto da quantidade de seguidores que ele tem. E esses seguidores projetam a sua frustração, a sua vida nesses influenciadores. É um ciclo autoalimentado. Você não vive aquilo que você gostaria de viver, então o que você faz? Eu sigo aquela pessoa que vive tudo aquilo que eu gostaria de viver. Então eu me alimento do prazer que ela vive e acabo sendo o canal, né, que faz essa pessoa viver tudo isso. Porque se a pessoa não tem seguidor, logo ela não tem dinheiro. Você vê alguém que tem 1.000 seguidores no Instagram, vivendo uma vida de luxo, indo para Dubai, indo para Orlando, comprando carro importado? Não. Por quê? Porque ela tem 1.000 seguidores. 1.000 seguidores não transferem, não converte isso em dinheiro. Agora, quem tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 30 milhões de seguidores, isso converte monetariamente em coisas. Então, se você não projeta a tua frustração nessas pessoas, logo essas pessoas não são alimentadas por aquilo que elas gostariam de ser. E não são. Então, acabam vivendo essa ilusão. E você tem prazer no prazer do outro. Gente, isso... O que é isso? Isso é masoquismo. Você nem experimenta, você não tem nem a consciência do que está vivendo. Você não tem nem a consciência de que o fato de você estar lá, visualizando, dando audiência, porque uma pessoa está vivendo aquilo que você gostaria de viver,
é justamente que faz ela viver aquilo ali. Se você desse essa mesma atenção, essa mesma direção, essa mesma determinação, esse mesmo foco, esse mesmo tempo na sua vida, você estaria caminhando a ter essas mesmas conquistas. Talvez não na mesma proporção, mas você também teria prazer em estar conquistando, não em estar apenas vivendo, se alimentando do prazer do outro. Então, tenham a consciência da vida que vocês estão, da vida que vocês querem, isso também é muito importante. Não apenas ter consciência da realidade que vocês estão vivendo hoje, mas também ter uma projeção de futuro de uma realidade consciente no futuro, de que vocês, uma realidade que vocês queiram viver no futuro. Não algo ilusório, mas algo palpável. Poxa, o que eu quero viver daqui a 5 anos? Ah, eu queria daqui a 5 anos estar morando em Miami. Com a vida que você vive hoje, você tem condições de estar vivendo em Miami daqui a 5 anos? Não. Ah, mas eu queria. Então, isso não é uma projeção de futuro, isso é sonho. Agora, com a vida que você vive hoje, daqui a 5 anos, quais as condições que você tem de vida? Quais as condições que você pode estar tendo daqui a 5 anos? O que você tem condições de estar vivendo daqui a 5 anos? Isso é você projetar isso é você fazer uma projeção de futuro palpável, de algo que pode ser realizado. Ah, vai acontecer, Mário? Só o futuro dirá. Mas as ferramentas e o caminho, eles estão aí, andando, caminhando juntos. Beleza? Vamos lá. Próxima pedra de tropeço. Gente, vocês estão muito calados. Ou vocês estão, como diria aquele comediante, perplexos, ou vocês estão bem reflexivos com a aula. Alguém quer falar alguma coisa? Mário, tudo que você tem falado tem trazido, sim, essa autorreflexão. E, assim, parece que a gente já ouviu, mas não ouviu com essa intensidade, com essa clareza. Ou não sei se é porque a gente está com uma mente mais propensa a ouvir tudo que está sendo ministrado. E, assim, para mim, eu estou assim, oh, meu Deus, é isso? Estou assim, muito boa a aula, estou curtindo pra caramba. Que bom, Roberto, fico feliz. Então, gente, vou dar continuidade aqui, tá? Próxima pedra de tropeço. Quem aí é ansioso? Fala comigo aí. Agora eu quero a participação de vocês. Tem alguém aí que é ansioso? Vamos lá. Eu gosto dos emojis, só os emojis aparecendo. É riso, a gente levantando a mão. Gente, deixa eu trazer aqui para vocês uma questão, um dado científico. Amor, tira foto. Tá, sim, senhora. Para não esquecer. Sim, senhora. E depois falar para eles falar lá no grupo o feedback da aula que eu quero saber. Sim, senhora, pode deixar. Patroa, viu, né, gente? Vamos lá. Gente, deixa eu falar com vocês aqui uma coisa. Ansiedade. Você está jogando 80% da sua vida fora. Mário, por que eu estou jogando 80% da minha vida fora? Segundo estudos recentes, 80% das nossas preocupações, elas não se concretizam. 80% daquilo que você alimenta a tua mente de preocupação, de pensamento ruim, de pensamento negativo, não acontece. Então, 80% de tudo que você está ocupando a sua mente aí com preocupação, com incerteza, com insegurança, você está desperdiçando tempo, está desperdiçando energia, está desperdiçando suas emoções. Então, a preocupação, gente, eu falei para vocês lá que eu ia explicar sobre a ansiedade, né? Por que eu estava ansioso. A ansiedade, gente, ela é algo bom. Só que em níveis equilibrados. A ansiedade, ela funciona mais ou menos como ali,
traçando um paralelo aqui com o medo. Quem gosta de sentir medo? A gente não gosta de sentir medo, né? É um sentimento ruim. Mas o medo é um fator de autopreservação. Se a gente não sentir medo, a gente extrapola a linha da segurança e a gente acaba colocando a nossa vida em risco, colocando em perigo. Por que que a gente... quem gosta de churrasco aí, né? Gosta de fazer churrasco. Por que que a gente... pessoa tem que ter a cautela ali, quando vai acender a churrasqueira, quem gosta de acender a churrasqueira com álcool e tal, você joga o álcool lá dentro, você tampa o álcool, e o que que você faz? Você deixa o álcool do lado da churrasqueira? Não. Por quê? Porque se você acender a churrasqueira e o álcool estiver ali, a chance daquilo ali explodir é muito grande. Então, o medo, né, de causar algo pior faz com que você tenha a precaução, né, de você retirar o álcool de perto. Então, a ansiedade funciona na mesma batida. A ansiedade, ela nos motiva, ela nos impulsiona, ela nos tira de uma zona de conforto. Ela é um fator que está aí também nessa equação. Porque ela pode também te gerar essa insatisfação de você querer sair do lugar onde você está, de te motivar, de catapultar, te promover a lugares que talvez, se você não estivesse ali com um nível de ansiedade, ou melhor, talvez se você estivesse com um nível de ansiedade baixo, isso talvez não acenderia como uma necessidade para você. Então, só que a ansiedade em níveis elevados, ela acaba gerando preocupação, incerteza de futuro. E isso faz com que você acabe sendo parado, faz com que você acabe sendo cauteloso demais. E essa cautela acaba se convertendo em medo. Então, uma coisa vai puxando a outra até fazer com que você seja parado. Então, a própria Bíblia fala lá, né? Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tenha todas as suas petições em orações e súplicas com ações de graça a Deus. Por que Paulo fala isso ali? Porque se você não tem poder sobre algo, entrega esse algo para quem tem o poder de fazer. Não fica ansioso por conta disso. Se você fez aquilo que está ao seu alcance de fazer, e aí é onde eu falo, a ansiedade, em nível equilibrado, ela vai te impulsionar a fazer as coisas que estão ao seu alcance de serem feitas. Agora, se está ali extrapolando as suas condições, excedendo o teu poder, não cabe mais a você fazer aquilo. Não fique ansioso por conta disso. Entrega nas mãos de quem tem o poder de efetivamente fazer aquilo ali. Porque você não vai estar incorrendo no erro de Deus proverá. Isso aqui, tem que fazer isso aqui? Beleza, tem que fazer, vou entregar nas mãos de Deus. Se acontecer, foi porque Deus quis. Se não acontecer, foi porque Deus não quis. Tá, mas você fez alguma coisa em direção para que aquilo ali acontecesse? Não, não fiz. O jovem padawan, então por que você acha que aquilo ali vai acontecer se você não fez a tua parte? É igual eu falo das pessoas que estão afastadas de Deus. Deus está no mesmo lugar sempre. A gente é que caminha para longe dele. E se em algum momento da sua vida você quiser voltar, ele vai estar no mesmo caminho. Ou melhor, ele vai estar no mesmo lugar, te esperando. É só você fazer o caminho de volta. Mas você precisa tomar uma ação e voltar, igualzinho o filho pródigo fez. Ele estava lá, já tinha perdido tudo, ele entendeu que não tinha mais para onde ir, perdeu tudo que ele tinha e vivia de uma maneira tão ruim que ele entendeu que o funcionário
do pai dele, o servo do pai dele vivia melhor do que ele estava vivendo. Mas o pai dele ajudou ele lá de onde ele estava? Não. Ele precisou fazer todo o caminho de volta, se humilhar e voltar, para que então ele pudesse ser honrado pelo pai. Mas para que o pai o honrasse, ele precisou voltar. Então houve uma ação da outra parte. Então, gente, tome a ação da sua parte. E se você chegar num lugar onde você não tem mais condições de fazer nada, entrega na mão de quem tem. E não se preocupe. Porque aí você vai ter a certeza. Aconteceu? Beleza, aconteceu porque Deus foi lá e fez. Não aconteceu? Beleza, não aconteceu porque Deus também não quis que acontecesse. Amém. Tenha a minha consciência tranquila. Então, não andeis ansiosos. Não jogue fora 80% da sua vida. Se você, no processo de mentoria, durante a mentoria, ficar ansioso, caramba, eu preciso que isso aqui aconteça no próximo mês, eu preciso ajeitar a minha vida, porque senão daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tem um problema que vai acontecer, ou tem uma coisa que eu preciso fazer daqui a 4 meses, daqui a 5 meses, vá com calma, desfrute do processo, faça tudo ao seu tempo, consolidando cada etapa, cada pilar da mentoria consolidada é um resultado mais estruturado no futuro. Beleza? Próxima pedra de tropeço. Procrastinação. Tem alguém aí que procrastina? Eita ferra, procrastinação e a ansiedade, elas é onde o pessoal tropeça mesmo. Tem alguém aí que procrastina? Os emojis começaram a subir. Então, gente, o que é a procrastinação? A procrastinação é você se auto-sabotar naquilo que você precisa de fato fazer. São sentimentos que anulam o seu presente, né? Na verdade, é o que eu falo, né? Até escrevi aqui. Para você ser senhor do seu dinheiro, você precisa ser senhor das suas ações. Senão, não tem como. Como que você vai dominar o seu dinheiro se você não consegue dominar as suas ações? E dominar as suas ações é exatamente fazer aquilo que precisa ser feito. As pessoas acham que liberdade é fazer o que elas querem quando elas querem. Na verdade, isso é o oposto. Isso é escravidão. Fazer o que você quer quando você quer é ser escravo do seu desejo. É ser escravo das suas vontades. E a procrastinação ela está diretamente ligada com isso. Por que a procrastinação acontece? Porque a gente tem, né, um neurotransmissor chamado dopamina, e esse neurotransmissor é o neurotransmissor da ação, que nos impulsiona, que nos motiva. Então, ele está aí na nossa corrente sanguínea. Se você faz uma atividade que te gera muita dopamina, muita recompensa, você acaba viciando o teu corpo em dopamina. Tudo começou a dar errado quando o Instagram lançou o Reels. Eu trago isso... Tô brincando, tá, gente? Eu trago isso só para descontrair um pouco. Mas você já parou para perceber o tempo que você fica, às vezes, ali arrastando as coisas para cima? Por que a gente faz aquilo ali? Porque em 30 segundos, a pessoa que está ali oferecendo conteúdo, ela precisa prender a tua atenção e ela precisa te gerar um conteúdo muito alto, um conteúdo de muita relevância. E ela faz isso, porque ela precisa da tua visualização. Então você vai, passa para cima e assiste. Quando aquilo ali acaba, pronto. Você já, automaticamente o seu corpo já começa a baixar a dopamina. E você já precisa, em seguida, de uma nova injeção de dopamina. O que você faz? Arrasta para cima. Aí já tem um novo conteúdo,
de algo interessante, algo novo que você ainda não tinha visto. Tanto é que se for um conteúdo repetido, você passa para cima. Porque você está em busca de algo novo. Isso, gente, vicia, porque a dopamina, ela vicia. A dopamina, ela gera esse prazer na recompensa. Ela precisa gerar essa recompensa. E por que a gente procrastina? Porque quando a gente cede aos desejos, nós queremos uma recompensa de curto prazo. E essa recompensa de curto prazo é igual você esquentar um pão no micro-ondas. Você coloca o pão 30 segundos no micro-ondas. Beleza. Ele está quente, sai fumaçando. Nesse tempo do inverno agora, que está frio, tira o pão do micro-ondas e deixa ele do lado de fora. Você bate uns 15 segundos, ele já está morno. Mais 15 segundos, ele já está frio. Aí você precisa esquentar de novo. Assim é a recompensa de curto prazo na procrastinação. Por isso que você procrastina. Por quê? Porque o micro-ondas ele esquenta rápido e você precisa de uma recompensa rápida. Só que da mesma maneira que a recompensa rápida chega, ela também vai embora. Igualzinho o pão esfria. Pega o pão e coloca na sanduicheira. Pega o pão e coloca no forninho. Pega o pão e coloca na airfry. Demora 5 minutos, 6 minutos, dependendo do aparelho que você utilizar. Vai demorar mais para você esquentar o pão, mas ele também vai demorar mais para esfriar. E assim você quebra a procrastinação. Por quê? A procrastinação ela não consegue se alimentar de ações de longo prazo. Porque na ação de longo prazo você está se autodisciplinando. Você está dizendo para você mesmo que as coisas têm um tempo. E que você está disposto a esperar aquele tempo para você experimentar algo maior. E assim você combate a procrastinação. Quando a gente cede a algo que nos gera uma recompensa rápida, a gente está alimentando a procrastinação. Quando a gente entende a necessidade de fazer algo que vai nos gerar um pouco mais de trabalho, vai nos gerar um pouco mais de expectativa, de espera, você está consolidando um comportamento que vai matar a procrastinação. Então, isso é liberdade. Liberdade não é você ceder aos seus desejos e fazer o que você quer quando você quer. Liberdade é você ter a escolha de fazer o que é necessário quando necessário. Sabendo que, ao final dessa escolha, ao final desse processo, o teu resultado ele vai ser muito maior, mais consolidado e muito mais produtivo. Porque não é algo de requentado, não é algo que esquentou rápido. É algo que você produziu, consolidou e solidificou durante esse processo. Beleza? Próxima pedra de tropeço. Sentimentos depressivos. Por que eu trouxe essa questão de sentimento depressivo? Porque talvez vocês experimentem durante esse processo, gente, frases como, caramba, por que eu não fiz isso antes? Poxa, se eu tivesse encontrado a Sulamita antes, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Puxa vida, caramba, se eu tivesse feito a mentoria há 3 meses atrás, eu não teria perdido aquela oportunidade, porque agora eu estaria com a minha vida financeira organizada. Gente, pensamentos como esses podem influenciar diretamente nas emoções de vocês e, consequentemente, no processo. Não fiquem ruminando o sentimento por coisas que vocês não viveram. Entendam que vocês estão no momento certo, no lugar certo, fazendo o que é certo, e que a partir de agora é um novo momento na vida de vocês, é uma nova etapa, e que as coisas que vocês deixaram de experimentar é porque não era o momento de vocês experimentarem, vocês não estavam preparados. Talvez você esteja tendo esse pensamento, mas não para entender que é justamente o atual momento, o conhecimento que vocês estão começando a gerar, etapa por etapa do processo da mentoria, que está dando a clareza para você ter esse entendimento do que você perdeu. Então você não perdeu, você não estava preparado. E que a partir de agora você vai estar preparado não somente para experimentar, mas também para começar a enxergar quando as oportunidades começarem a chegar perto de você. Porque agora, a partir de agora,
você vai estar preparado. Então não é mais perda, é oportunidade. E elas vão chegar e vocês vão estar preparados. Então, não se apeguem a esse sentimento depressivo, a pensamentos negativos, beleza? Tenham isso bem firme com vocês, tá? Gente, a aula já... Não fiquem com sono, não, tá? A aula já está caminhando para a reta final. Essa primeira aula era um pouquinho mais extensa, justamente por conta dos assuntos que a gente aborda, mas já está caminhando para a reta final, tá? Então, eu despejei esse caminhão de areia em cima de vocês, mas agora eu vou trazer a pá e o baldinho para vocês começarem a remanejar essa areia toda de cima de vocês e começarem a construir esse castelo. Como, Mário? Fortalecendo a mente de vocês. Então, como que eu fortaleço a minha mente, Mário? Primeiro passo. Aprenda a passar um tempo sozinho. Isso é uma coisa que a gente tem uma dificuldade enorme, principalmente com o atual momento que a gente vive. Essa correria, essa rotina corrida que a gente tem de vida, de estar sempre tendo que fazer 1, 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. O que isso acaba passando para a nossa mente? O que a gente acaba acostumando a nossa mente? Que todo o tempo que você não está fazendo nada é um tempo ruim, é algo errado que você está fazendo, é um tempo perdido, porque você poderia estar fazendo alguma outra coisa produtiva. É assim ou não é que você pensa? É assim ou não é que a gente se sente quando a gente pega e, poxa vida, eu tô aqui parado 10 minutos, caramba, eu perdi 10 minutos do meu dia, podia estar fazendo outra coisa, podia estar fazendo isso aqui, ó. Eu tinha isso aqui para fazer e não fiz. É ou não é assim que a gente se sente? De tempo, esse sentimento de tempo perdido. A gente acaba banalizando, desvalidando o tempo ocioso. Gente, passar um tempo sozinho é algo excelente para nós. Nos traz a concentração, nos traz para perto do nosso eixo, faz com que a gente acabe se desintoxicando de determinadas coisas, faz com que a gente comece a influenciar positivamente, não somente no nosso físico, mas também no emocional. Então, faça algo que você gosta. Se for para você tirar um tempo para você ficar deitado no sofá, olhando para o teto, faça isso. Se você quiser deitar, colocar uma música para ouvir, colocar um fone no ouvido, escutar uma boa música, escrever uma carta, ler um livro, tire um tempo para você. E por que eu coloquei essas duas fotos aqui? Porque tem gente que é solteiro e tem gente que é casado. E até mesmo para o casado, eu vou falar aqui para os casais, tirem um tempo individual para o casal, porque o casal ele também é uma só pessoa. Então tire um tempo para essa pessoa do casal e tire um tempo para você na tua individualidade, sem o cônjuge ali. Isso não é errado. Ter um tempo só para você. Faça algo, né? Eu lido com casais, muito com casais, né? E dentro da questão da psicologia de casal, tem a questão da individualidade e do individualismo. Nós carregamos para dentro do casamento muito das nossas individualidades e muito dos nossos individualismos. Trabalhe em cima das suas individualidades, aquilo que faz você se sentir bem, faz você se sentir pertencente a um ambiente, faz você se sentir que o teu propósito existencial de vida é algo relevante, algo que influencia nas suas habilidades. A gente chama isso de habilidades psicológicas, mas eu trago como habilidade no geral, porque assim, eu sei que é difícil, é tudo muito novo para vocês, passar a enxergar a vida por essa perspectiva que eu trago para vocês, mas ainda que vocês tomem ações pequenas,
mas em direção a tudo que a gente aborda aqui. Aos poucos vocês vão colocando isso como uma verdade na vida de vocês, vão trazendo luz, vão enxergando como uma realidade possível, palpável na vida de vocês, e aos poucos isso vai expandindo. Então, ainda que você seja casado, tire um tempo seu individual para você fazer algo com você mesmo, para você. Isso não é errado. E eu tenho certeza que o seu cônjuge também sente falta disso. Só que isso é algo que parece um monstro depois que você casa. Não, eu casei, tudo eu tenho que fazer com o meu cônjuge. Isso, exato. Tudo você tem que fazer com ele, mas também você tem que fazer algo com você mesmo. Isso não é errado. Beleza? Segundo ponto. Não viva o passado. Como eu falei, né? As coisas que vocês, esses pensamentos do passado, esses sentimentos que talvez possam emergir aí, conforme vocês forem experimentando da mentoria, deixa o passado no passado, gente. Como eu coloquei aqui, o passado ele é um quadro, ele já foi pintado, não pode ser mudado. A Mona Lisa hoje, salvo engano, né, se nada mudou, é o quadro mais caro do mundo. Você já viu alguém querer repintar a Mona Lisa? Você já viu alguém querer, não, aqui está com esse pontinho aqui. Até a falha na tela, as pessoas valorizam a falha, porque você está tirando a originalidade do objeto. Que ele está lá, já foi pintado, não tem como. A pessoa que fez aquilo lá, o Picasso, quando ele pintou o quadro, ele não vai mais voltar para retocar nada. Então, deixa o passado lá, gente. Vivam o presente. O que é o presente? O presente ele é um espelho. O espelho ele reflete a realidade. Então, olhem para esse espelho que é a realidade de vocês e vejam o que ele está refletindo. Se ele está refletindo coisas boas, abrace e consolide isso. Se ele está refletindo coisas ruins, que também vai refletir coisas ruins, passe esse tempo entenda esse tempo como uma reflexão para que você possa mudar e projetar no futuro mudanças para que essas coisas ruins não venham mais a acontecer. E esse futuro, como eu falei, é aquilo, né? É aqui, ó. O futuro ele é como uma janela. No jargão, né? No dito popular, a gente fala que é uma janela de oportunidades, né? Então, o futuro ele nos reserva oportunidades. Então, pegue essas oportunidades que o futuro nos proporciona e mude aquilo que o espelho está refletindo hoje. Beleza? Próximo. Não invista energia em coisas que vocês não podem controlar. Isso aqui, gente, é um dos pilares para mim dessa aula. Isso aqui é ouro em pó. Não invista energia em coisas que você não pode controlar. Eu até coloquei para aqui, né? Você conhece o poder do tá bom? O que vem depois de um tá bom, gente? Não vem mais nada. Se alguém chega para você, fala um monte de groselha, um monte de coisa, você é isso, você é aquilo outro, e vai para um lugar, vai para o outro. Só que se você sabe quem você é, tem o entendimento de quem você é, e você é recebido por essa enxurrada de acusações, e você retorna com um tá bom, nada mais vem após isso. E eu estou usando isso apenas como um exemplo, tá? Porque o tá bom, ele pode ser usado em todas as áreas da nossa vida. Principalmente quando a gente precisa parar e refletir sobre a nossa vida. Tá bom. Até aqui eu tentei com meus próprios braços, pela minha própria força, mas não estou conseguindo. Tá bom. O que eu preciso fazer? O tá bom, ele é um ponto final. O tá bom, ele é um ponto continuativo. Vai depender do momento que você está vivendo. Mas usem o poder do tá bom. Porque, olha só, o louco, né, eu gosto de chamar a loucura do outro,
ela precisa ser retroalimentada. E como que o louco ele é retroalimentado? Como ele é alimentado novamente? Ele lança em cima de você a loucura dele. E ele precisa que você retribua essa loucura de volta para ele, que você devolva essa loucura para ele. Como? Reagindo da mesma maneira que ele está agindo com você. E ele se alimenta disso para ele conseguir viver. Se você não devolve essa loucura, se você devolve um tá bom, se você coloca ali um ponto, esse louco, essa loucura, ele vai direcionar isso para outra pessoa. Gente, é batata. É cientificamente comprovado por mim. Tô brincando. Mas eu trabalho muito isso na clínica, trabalho muito isso no consultório, e todas as pessoas que colocaram isso em prática, todas elas tiveram 100% de aproveitamento. Todas elas tiveram um retorno positivo. Por quê? Porque isso é comportamento humano. Isso é uma questão de análise comprovada. O ser humano ele precisa ser retroalimentado daquilo que ele está lançando em cima de você. Se você não devolve aquilo que ele espera, se você não devolve aquilo que ele quer, ele vai direcionar o foco dele para outra pessoa. E isso é em tudo. Se você tem alguém que é uma pessoa tóxica, que é fofoqueira, que chega em cima de você para contar um monte de fofoca, se você pega e fala para ela, não, tá bom. Ué, você não vai falar nada em cima disso? Não, para mim tá bom. Com o tempo ela vai parar de lançar a fofoca dela em cima de você. Por quê? Porque ela precisa ser retroalimentada com outra fofoca. Ela precisa ter esse comportamento ruim, ter, né, esse comportamento sendo lançado de volta para ela. Porque é quem ela é. E isso é com a fofoca, isso é com alguém que é descontrolado, que vive pedindo dinheiro emprestado. Se você corta o fluxo dessa pessoa com você, ela vai direcionar esse fluxo para outra pessoa. E assim a gente vai eliminando os pontos tóxicos e nocivos da nossa vida. Próximo ponto. Gente, esqueça os outros. Esqueça o que são, esqueça o que tem. Não dê atenção às pessoas que vivem uma vida sem princípios. Pessoas que vivem uma vida desregrada, pessoas que vivem uma vida pulando de dívida em dívida, de cartão em cartão. Princípios não toleram vaidade. As pessoas, elas vivem essa vida porque elas querem alimentar suas vaidades. E princípios não toleram vaidade. Coloquei aqui, ó, Salmo 1, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. O ímpio, ele vive sem princípios. Nós estamos hoje, além de estarmos estipulando determinados princípios em nossas vidas a partir da mentoria, eu tenho certeza que vocês vão começar a ressuscitar outros princípios que talvez estejam adormecidos na vida de vocês. Estivessem adormecidos aí. E não encare isso como uma vergonha, muito pelo contrário. Encarem isso como altruísmo, como algo positivo na vida de vocês. Os outros são os outros. O teto de comparação, né, o teto de comparação social, ele é muito grande. Porque ele não tem princípios, ele não tem regras. A vida que o outro vive não necessariamente é baseada nas mesmas regras e princípios da vida que você vive. Então, para efeito de comparação, está injusto. Às vezes a gente pode parar para pensar e falar assim, puxa vida, eu me sacrifico, eu faço tudo certinho, minha vida financeira agora está organizada, as contas estão redondinhas, está sobrando dinheiro, mas eu não consigo trocar de carro. Eu estou ali com o meu carro 2018, 2019, 2020, e o vizinho acabou de trocar de carro, comprou um carro 2026. 0 quilômetro. Só que o teu carro está quitado.
O teu carro você paga seguro tranquilo. O teu carro, você, se tiver uma manutenção para ser feita, você tem dinheiro para fazer. Você não sabe a Bíblia que está na mão do vizinho. Então, os outros são os outros. Vivam a vida de vocês, que a partir de hoje, cada vez mais vocês vão começar a internalizar esses princípios. Eu falo sobre isso na aula do não. Não vou nem me aprofundar nisso agora, porque na aula do não a gente fala muito sobre isso. É uma aula, para mim, aqui da parte de psicologia, para mim é a melhor aula. Não que essa ou a última seja ruim, gente, mas a aula do não é uma virada de chave, é um boom na mente de vocês. Próxima e última. Anule pensamentos vitimistas. Coloque energia apenas em coisas que você consegue controlar, gente. Seja positivista. Como eu falei lá na parte das crenças limitantes. Se você for pessimista, você vai arrastar um caminhão de pensamentos, um caminhão de emoções pessimistas para a tua vida. Vou usar o exemplo do carro de novo. Quem já trocou de carro aí sabe, funciona mais ou menos assim. Vamos botar aqui, eu tenho um Celta. Aí eu decido trocar de carro. E eu falo assim, eu vou comprar, sei lá, um Honda Civic. E a partir daquele momento, os Honda Civic passavam por mim até aquele momento de eu decidir trocar de carro e eu nem percebia. A partir do momento que você decide que você quer vender o seu carro e quer comprar um Honda Civic, todo Honda Civic que passar na sua frente você vai ver. Seja ele preto, amarelo, azul, roxo, lilás, pode ter a cor que for. Todo Honda Civic que passar na sua frente vai chamar a sua atenção e você vai olhar cada detalhe daquele carro. Por quê? Porque agora você falou para a tua mente, para o seu pensamento, para o seu cérebro, que aquilo ali é relevante. E ele vai estar atento a tudo aquilo que você coloca como relevante para ele. E eu dei o exemplo do carro, mas isso é qualquer coisa que a gente coloca para nossa mente como relevante. Então, se você coloca o teu pensamento com pensamentos positivos, a tua mente com pensamentos positivos, ela vai entender que aquilo ali é relevante para você e vai alimentar, vai impulsionar cada vez mais esses pensamentos positivos. E como que a gente faz isso, gente? Alimentando, colocando energia nas coisas que a gente pode controlar. Se você não tem controle sobre algo, não se frustre em cima daquilo ali, não se dedique em cima daquilo ali, não dispense, não desperdice energia em cima daquilo ali, tentando fazer com que aquilo ali venha para o seu controle. Não é do teu controle, acabou, amém. Vá, direcione a sua energia para coisas que realmente serão relevantes para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você dedica muita energia em coisa que não está no seu controle, você desperdiça, você acaba investindo muita energia naquilo ali. E quando você precisar dessa mesma energia em coisas que são relevantes e que estão dentro do seu controle, você talvez não tenha o que é necessário, a energia necessária para fazer aquilo ali dar certo. Aí você se cansa, você se frustra, você acha que nada dá certo na sua vida. Mas não é porque as coisas fáceis, nem as coisas fáceis estão dando certo para você. É porque a energia que você ia precisar para investir naquela coisa que talvez, olhando, seria fácil, você gastou lá na coisa difícil, que não estava no seu controle. E quando eu falo energia, leia-se ânimo, disposição, tempo. Beleza? Então, para encerrar a nossa aula de hoje, fortalecer a nossa mente proporciona liberdade para fazer o que é necessário. Fazer o que deseja é se tornar escravo das suas emoções, como eu disse antes, né? Fortalecer a mente lhe proporciona liberdade para fazer o que é necessário. Fazer o que deseja é se tornar escravo das suas emoções. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido um ponto de partida na vida de vocês, um ponto de mudança, um ponto de
inflexão, ponto de reflexão, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Por que essa aula foi importante para vocês aí? Me fala aí, vocês que permaneceram aí, os guerreiros que chegaram até a linha de chegada. Fala aí, gente, por que essa aula foi importante para vocês? Se foi importante, né? Precisa brigar não, hein? Acho que a Rosane... Então, Oi, Rosane, boa é noite. importante, os pontos assim que eu quero destacar que as emoções, elas influenciam muito em todas as decisões que nós vamos tomar, né? Falou da procrastinação, falou da ansiedade, e se nós não controlarmos isso, nós não conseguimos realizar aquilo que nós precisamos. Isso é um dos pontos que eu gostei muito, assim, que me chamou muita atenção em relação a isso. Você é ansiosa, Rosane? Hoje eu não sou tanto, mas eu já fui muito ansiosa. A ansiedade, ela atrapalha muito, porque a gente está atropelando tudo, né? Com a ansiedade, a gente atropela tudo, não pensa, e quando a gente passou isso para tudo desse jeito. Entendi. Não era para fazer desse jeito, não aconteceu por causa da minha ansiedade. Então, é que a gente coloca o carro na frente do boi, a gente acaba atropelando tudo e a gente não consegue realizar aquilo que a gente precisa por causa da ansiedade. Mas hoje, assim, eu era muito mais ansiosa do que sou hoje. Hoje eu penso mais pouco, eu me mais pouco, para poder tomar algumas decisões, não, porque eu já fiz muitas coisas, principalmente na parte financeira, por causa da minha ansiedade. Por eu ser ansiosa, no sentido de querer fazer, de querer que a coisa aconteça. E eu já fiz muita coisa errada na minha parte financeira. Hoje eu já estou mais, coloco mais um pouco o pé no freio para não sair nas mesmas coisas que eu fiz no passado, que eu mesmo fiz muito. Entendeu? Entendi. Que bom que agora você conseguiu diminuir um pouco e espero que a partir da aula de hoje isso potencialize cada vez mais. Com certeza, com certeza. Amém. Obrigado. Roberta, você abriu o microfone aí, não foi? Acho que foi, né? Liguei. Eu me vi em muitas situações, né? Alguns exemplos que você trouxe aqui. Eu acho que realmente é uma aula importante, porque é como você falou no início da aula, não adianta a gente tratar o externo sem antes tratar o interno. Eu já tinha ouvido essa frase dentro de casa, do meu esposo, mas às vezes a gente não está preparado para ouvir. Quando a gente dá uma virada de chave na mente, acaba fazendo mais sentido. Então, acho que essa aula vocês foram muito certos em trazer ela como conteúdo, né, para esse curso, porque tudo está envolvido, né? Não é só ter o dinheiro em caixa e como eu vou usar esse dinheiro se a gente não tiver com uma mente equilibrada, tratada e fortalecida. Então, acho que faz toda a diferença. Agradeço por ter compartilhado os ensinamentos no dia de hoje. Nada, eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui com vocês. Valeu, obrigadão. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa aí? Fábio, Vinícius? Tá, só complementar o que o pessoal falou. Confrontante, né? São muitas informações que confrontam, aí a gente fica reflexivo pensando tem que mudar, tem algumas coisas que tem que reavaliar. Foi esclarecedor algumas coisas que você falou sobre ansiedade. Eu fiz várias anotações aqui. Esqueça os outros, não ficar gastando tempo com as coisas que a gente não pode mudar, que às vezes fica martelando em coisas que não vai fazer sentido. É o que você falou, gastando energia uma coisa que não vai mudar, então por que tu tá gastando? Aí quando tu começa a ouvir, tu começa a fazer umas reflexões, tu fala, cara, faz todo sentido. Por que eu tô gastando energia com isso se eu não vou conseguir mudar isso? E agora é revisitar os pontos e tentando mudar aos poucos. Que bom. Seguir em frente. Amém. Isso aí, e impulsionar cada vez mais e que isso aí seja um marco. Eu falo que essa aula, ela está dentro da mentoria, né? Mas é algo que vai reverberar na vida, em todas as áreas da vida de vocês. Então, eu gosto muito dessas aulas aqui, de conseguir trazer.
eu tento pincelar o máximo, ou melhor, né? Eu tento me aprofundar o máximo possível, mas aí, infelizmente, tem a questão da limitação do tempo, né? Senão fica uma aula muito extensa. Você vê, já tem um pouco mais de 1h30 de aula. Então, assim, mas dentro desse tempo eu tento trazer o máximo de questão técnica, de conhecimento, e também de experiência, que é para vocês entenderem que não é algo impossível. Dá para fazer, não precisa ser do dia para a noite, aos pouquinhos a gente vai mudando, e essa mudança ela vai acabar gerando esse efeito colateral positivo em todas as áreas da vida de vocês. Assim eu espero, né? Vinícius, tá por aí? Tem alguém aí? Fala, jovem. Vinícius dormiu. Não, eu tô na Não, tô cama já, brincando. mas quase. Querem Mas compartilhar alguma coisa? não, aula muito boa. A questão eu tava falando com a Daniela aqui. Muita coisa não, alguma coisa a gente já tinha lido em alguns livros, mas numa aula você esclarece mais, entendeu? A explicação, bem legal, gostei. Deus abençoe. Amém. Que bom. Então, gente, valeu, obrigado, Vinícius. Tá com sua esposa aí também, né? Eu escutei uma gargalhada aí. Tá. Tô junto. Deixa eu só tirar uma foto aqui, senão eu vou apanhar da patroa. Deixa eu bater uma foto aqui. Peraí, aí foi. Fazer igual a Lavínia faz. X! Gente, muito obrigado, tá? Dani, beijo. Vinícius, beijo. Roberta, Fábio, Rosane. Valeu, Fiquem com Breno. Deus. E até a próxima aula, tá? Aula do não, não percam, gente. O poder do não. Essa aula é muito, assim, um ponto de virada na vida. Quando que vai ser essa aula, Mário? Já sabe? Acredito que daqui umas 3 semanas, mais ou menos. Tá bom. Tá? Tá bom. Mas aí a gente manda lá no grupo, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, viu? Boa Nada, noite a gente. todos. Eu que agradeço. Um beijo para vocês aí. Tchau, tchau. Tá, sua, Beijo, tchau.